os meus olhos. Olá, minha gente, aqui é o pastor Felipe do Caminho Church. Que bom que vocês estão aqui hoje com a gente. Eu quero aproveitar para convidar você para curtir, se inscrever no canal, deixar um comentário, digam glória a Deus aí para a gente saber que você está aí. E mais importante do que isso, compartilhe com alguém para que mais pessoas sejam abençoadas, como todos nós seremos aqui, como você também vai ser abençoado aí com esse culto, com os louvores que vão ser cantados, com a palavra que vai ser pregada. E no final de tudo eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado e a nossa vida vai ser abençoada. Transforme esse ambiente aí, eu não sei se é o lugar de trabalho, se é um hospital, se é o quarto, se é a sala, mas transforme esse ambiente aí num lugar da presença de Deus e se una com todos nós aqui nesse ambiente de adoração, de culto, de louvor a Deus, e vamos fazer o melhor culto da nossa vida, aprender um pouco do Senhor, ser abençoados e abençoar alguém. Deus abençoe você. Fique com a gente aí. Os teus grandes feitos eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Vamos ler? Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Nós estamos numa série de mensagens, você sabe muito bem. Nós encerramos um ciclo domingo passado de Romanos no 11, onde Paulo encerra com um louvor absurdo, falando sobre a grandeza do conhecimento de Deus, o quão é profundo e maravilhoso o conhecimento de Deus. Que na verdade é isso que importa, isso que importa. Quero aproveitar antes de trazer a palavra, dar um oi para o pessoal que está assistindo a gente aí, nos núcleos que estão aí em Vacaria, tem um pessoal em Vacaria assistindo agora, Zona Sul de Porto Alegre, Canoas tem um pessoal também, Imbé também tem, né? Tem mais pessoal lá em Santa Cruz também acompanhando. Deus abençoe vocês, todo mundo está online aí, Deus abençoe. Então, Romanos 11, e o que Paulo se propôs aos romanos é mostrar para nós, Eliseu, o quanto o reino de Deus ele está para além do que nós chamamos de igreja, de templo. Nós nos acostumamos a associar a movimentação de Deus ao templo, à igreja que nós chamamos a igreja. O que Paulo se propôs a trazer para nós é revelar que Deus é um Deus de todos e se manifesta para todo aquele que crê. Ele de uma forma absurda, ele coloca a gente no cenário real, fala sobre o estado pecaminoso que nós existimos, sobre a justificação de Deus sobre nós e sobre a santificação. Quando ele começa o 12, Paulo diz portanto. O portanto significa depois disso, depois de tudo isso, depois de tudo que vocês ouviram. Isso mostra que existe um progresso do entendimento da nossa vida no Senhor. É um progredir, é um dia após o outro, é um progresso. Uma coisa depois da outra e depois a outra. Portanto, é progressivo, é uma consciência que vai sendo construída, é o restabelecimento de uma relação que há muito tempo foi perdida com Deus e foi substituída por outro tipo de relação. A relação que os homens têm com Deus hoje não é a relação que Deus queria. Não é a relação
com um pai, não é uma relação com o Senhor. Não gera nas pessoas um entendimento real de família. Esse restabelecimento dessa relação com Deus, ela é progressiva, paulatinamente vai acontecendo, um dia após o outro vai acontecendo isso. Paulo veio até o 11 explicando isso, e agora no 12 ele continua. Portanto, depois disso, progressivamente, uma coisa depois da outra, as coisas vão acontecendo, vai se entendendo a coisa. E ele diz, portanto, irmãos, e chama então absurdamente de irmãos aqueles que ainda não tinham sido transformados. Paulo está falando e vai falar aqui agora sobre um processo de transformação que aqueles a quem ele está falando ainda não passaram. No entanto, Paulo chama de irmão. Reforçando aquilo que eu sempre digo aqui no caminho, que não são as pessoas que têm que ter fé para se tornar irmãos, mas nós que já estamos aqui, precisamos ter fé o suficiente para crer que pessoas que aparentemente não são irmãos, já o são. É nós que temos que ter fé para crer que nosso parente, vizinho, amigo, já é irmão e não ele. Nós exigimos uma fé das pessoas que nem nós mesmos temos. Paulo chama de irmão, portanto, irmãos. Ele chama de irmão aquele que ainda não foi transformado, aquele que ainda não demonstra atitudes como se fosse irmão. Eu acho interessante isso, porque o Joabe, meu filho de 1 ano e 1 mês, o Joabe não me chama de pai. Joabe não me chama de pai. Chama a mãe dele de mãe, mas não me chama de pai. O Joabe desobedece. Joabe bate às vezes na gente. Grita comigo. Joabe faz cocô na calça. Ele não sabe, mas tem alguma coisa dentro dele que faz ele saber ou sentir que eu sou o pai dele. Ele não sabe, eu sei, mas ele sente. Ele sente que eu sou pai dele, mas ele ainda não sabe, eu sei. Mas logo, ele também vai saber. Mas ele é meu filho. É filho da mãe dele. Mas ele não me chama de pai. Ele desobedece. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele desobedece. Ele faz cocô na calça. Esse dia uma irmã da igreja postou um vídeo do filhinho dela. Estava aqui no culto das 6 agora há pouco. O menino deve ter uns 2 anos e meio por aí. E ele está na rua, assim, na calçada. E ele do nada sai na calçada, baixa as calças e faz xixi. Mas ele tem 2 anos e meio, ele não tem discernimento ainda. Ele ainda não discerniu muitas coisas, ele não entende muitas coisas, mas ele sente isso. Paulo está falando com pessoas que podem não sentir nada ainda, mas eles sabem que o relacionamento deles com Deus não é o mesmo de antes, não é mais a mesma coisa. Eles sentem que ouvir falar de Deus causa uma coisa diferente, aquece o coração, causa um impacto diferente ouvir falar de Deus. Deus causa um efeito neles que talvez eles não sabem ainda discernir. Paulo chama de irmãos pessoas que ainda estão no meio do processo. E tudo começa nisso. O processo de transformação da gente nasce de como nós vemos e como enxergamos o nosso Deus, o nosso Pai. Não tem como partir o processo sem que antes nós tenhamos a clareza dentro de nós que alguma coisa relacionada a Deus em nós causa um impacto diferente na gente.
Talvez a gente não tenha conhecimento ainda o suficiente para andar da melhor maneira possível. Talvez a gente ainda não tenha discernimento de muita coisa, mas a verdade é que se tu sente algo diferente quando ouve falar de Deus em você, é porque você já é irmão, você já é filho de Deus. Porque parece que a gente entendeu que o processo é merecido, então a gente age muito bem para que no final de uma boa atitude nós recebamos então o direito de ser filhos, quando na verdade não tem nada a ver com mérito nosso, tem a ver com graça, e graça é antes de todo o processo. A graça vem antes do processo. Deus primeiro nos recebe como filhos e nos faz sentir aqui dentro de nós que nós somos, em relação a Ele, alguma coisa diferente. Paulo está falando sobre isso, depois de explicar tudo, ele fala, portanto, irmãos, depois disso, meus irmãos, viu, irmão? Ah, pastor, mas eu não me vejo como irmão. Mas tu sente Deus perto? Quando ouve falar de Deus, ou quando se relaciona a Deus, qual é o sentimento que se tem? Talvez você não tenha a consciência clara de esse aqui é o Pai. Essa é a voz do Pai, mas eu sinto. Então, se você sente, é o suficiente para você ser chamado de irmão. Portanto, irmãos, eu rogo, eu faço um pedido para vocês. Paulo diz, pelas misericórdias de Deus. Esse pedido que Paulo está fazendo, ele está fazendo para aqueles que já conseguiram perceber essa relação. É a matéria-prima de viver com Deus. É o básico de todo aquele que se sente tocado por Deus, é o básico, saber que Ele é o Pai. Não falta para nós aqui nessa igreja, eu acredito que para a maioria de nós, não falta para nós fé para crer que as pessoas mais absurdas que a gente conhece podem ser tocadas por Deus e podem sim se tornar irmãos. Nós temos visto isso aqui diariamente. Diariamente, pessoas que nós não esperávamos que estaria aqui, hoje está. Agora, por exemplo, a mídia da igreja, a TV, o Leandro vai fazer uma série de testemunhos com pessoas que chegaram aqui, o casal sozinho, e o casal tocou a vida de outra família, a outra família tocou uma família inteira, e pessoas que eu já ouvi aqui dentro, de uma pessoa conversando com uma pessoa, ele olhar do outro lado da igreja e dizer assim, aquele está na igreja, não pode? Porque esse é o efeito que tem, quando nós entendemos que Deus está fazendo pessoas se tornarem irmãos, mesmo que na sua atitude às vezes não pareça, é um processo. Paulo deixa claro no portanto que é um processo. Portanto, depois disso, irmãos que ainda não passaram por todo o processo, que ainda não entenderam praticamente nada, mas sentem. É triste ver uma pessoa indo embora da igreja, porque não se sente irmão, porque não conseguiu ainda agir de uma forma que queria agir, ou desistir de Deus porque cometeu algum equívoco, algum erro, como se o meu filho, quando errasse comigo, quando fizesse uma coisa que não era para fazer, ele fosse embora e desistisse de ser meu filho, ou achasse que eu desistiria de ser pai dele por conta de alguma coisa que ele fez. É um processo, e nós temos que entender que a vida com o Senhor é um processo. É um processo, e não é um processo só para quem chega, é um processo para todo mundo. Todos nós estamos no processo. Portanto, depois disso, primeiro vem uma coisa, depois vem a outra, e depois vem a outra, e depois vem a outra, e assim a gente vai entendendo. Mas antes de absolutamente tudo isso, antes de entender qualquer coisa, antes de discernir qualquer coisa, antes de interpretar qualquer coisa, ou ter um discernimento básico sobre onde deve se fazer as necessidades fisiológicas, básico de qualquer ser humano, antes de ter discernimento de qualquer coisa básica, nós devemos ter uma única convicção: Deus é o meu Pai. Eu tenho um Pai, eu não sou à toa no mundo.
Eu não nasci ao nada, ao léu, não. Eu nasci por Deus, tenho um pai, e isso eu sinto em mim, é isso que importa. Depois disso começa o processo que Paulo vai falar sobre o processo de transformação. E eu tenho certeza que você sairá daqui com todas as ferramentas necessárias para passar pela transformação que Deus quer que você passe por ela. Mas tudo só vai existir se você tiver uma consciência clara de que você é filho de alguém. E esse ser que você chama de Deus, e que um chama de qualquer outra coisa por aí, que se faz reza para ele, se canta para ele, se ora para ele, se faz louvor para ele, esse que o pessoal faz um monte de coisa em nome dele, ele pode ser qualquer coisa para esse monte de gente. Para mim, ele é pai. Porque eu sou o pastor, eu sou o primo, o irmão, eu sou o amigo de um monte de gente. Mas o Joabe sabe, mesmo sem discernir absolutamente nada, ele sabe que eu sou o pai dele. E nós temos que ser assim, em relação a Deus. Ele é meu pai. Isso é claro para mim, eu sinto isso. Eu não tenho talvez discernimento disso. A falta de discernimento meu em relação a Ele me faz às vezes agir errado com Ele, agir errado com as pessoas, mas uma coisa, isso não tira de mim, Ele continua sendo meu pai. É isso que Paulo está falando. Portanto, irmãos, chamar de irmão alguém que a gente mal faz ideia do que faz, tem que ter fé. Irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus. A vocês então, que têm consciência disso, eu faço um pedido a vocês. Um pedido muito importante. O rogo é mais do que um pedido qualquer, é um implorar. Pelo amor de Deus, eu rogo a vocês que já têm consciência disso. Eu rogo a vocês que já têm clareza disso, que sentem que Ele é Pai. A vocês todos que estão aqui hoje, que tem essa clareza, não sei, não importa, Ele é meu pai, eu sinto isso dele por mim. Eu rogo a vocês que já tiveram consciência disso, que vocês se ofereçam a Ele em sacrifício. Ou seja, que vocês se joguem. É um ato pessoal. Eu peço a vocês que já têm isso, essa clareza, essa consciência de que Ele é Pai real. Então eu peço a vocês que vocês se joguem, se lancem, se joguem. É um ato pessoal, se ofereçam em sacrifício. Sacrifício é todas as vezes que eu tenho uma vontade minha e eu submeto essa vontade a outra pessoa. Paulo faz um apelo em Romanos 12, a nossa razão. Porque eu não sei por que se pregou o Evangelho e se afastou o Evangelho da razão. Da razão. Às vezes alguém acha que quando nós falamos a palavra de Deus de uma forma bem normal, bem real, bem dia a dia, às vezes parece que soa para nós como, como é que é o nome? Irreverente. Não, de Deus não se fala assim, as coisas de Deus não se falam assim com tanta racionalidade, as coisas de Deus não estão presas na razão, as coisas de Deus, elas são todas transcendentais, espirituais, porque Jesus falou, irmão, quando Jesus falou, o povo que ouviu Jesus era um povo religioso. Ir no templo era coisa de como quem vai na praça. Então, falar religiosamente aquele povo era falar a língua do povo. O Evangelho sempre comunicou num ambiente racional, sobre coisas do dia a dia, da vida, da nossa vida. O Evangelho sempre foi uma coisa palpável, tangível para a maioria das pessoas. O Evangelho fala de dia a dia, de vida, de homem, de mulher, de filho, de casamento. É isso, o Evangelho fala disso. De uma conduta de vida, de uma vida diferente, no modelo de Jesus, de uma vida normal. Paulo convoca, chama a gente para a razão, chamando a gente para fazer um sacrifício, se lançar, mas não é um se lançar cegamente, é um se lançar consciente, é um se lançar racional,
é uma atitude, se ofereçam em sacrifício. Ofereçam a sua vida, ofereçam as suas decisões em sacrifício. Vocês que sentem que Ele é Pai. Já que vocês sentem que Ele é Pai, então agora se lancem a Ele, sacrifiquem a Ele. E sacrifício não tem talvez um exemplo mais claro do que aquele que eu já usei 1 milhão de vezes aqui no caminho, mas eu vou falar de novo, porque talvez alguém não tenha escutado. Sacrifício é como um casal que recém casou. Namorou, tudo no lugar. Aquele fake news do namoro básico, né, gente? Aí vai casar. Aí no primeiro dia de casamento, primeiro dia casado, casa nova, tudo novo, né, gente? Os pratos novos, aqueles 4 jogos de prato que ganhou, aqueles 7 jogos de copo, as panelas tudo novinha. Aí ela corre do serviço, embora rápido, porque é o primeiro dia na casa deles, e ela quer fazer uma comida para ele, e ela vai, prepara tudo lindo, prepara a mesa, toma um banho antes dele chegar. Amém ou não amém, irmão? Eu quero convidar vocês, irmão, tomar um banho às vezes mais cedo, antes de chegar o marido e a esposa. Vocês vão experimentar uma coisa boa. Amém ou não amém, irmão? Vai resolver 30% dos problemas que eu atendo de casamento, vai resolver com esperar o marido ou a esposa de banho tomado, cafezinho passado, glória a Deus, jantinha feita. Vai ser uma bênção, uma glória. Arruma tudo, deixa tudo arrumado, os talheres tudo direitinho. Aí ele está chegou em casa, e ela preparou aquele prato preferido dela, que ela gosta muito, aquele bife de fígado acebolado com ervilha. É o que ela mais gosta, ela ama aquilo. Mas ela quis fazer, porque afinal de contas, todo mundo não gosta, mas como ela faz diferente, amém? O jeito que ela faz é gostoso, aí ela vai fazer ele experimentar, ele odeia aquilo lá. Aí ele chega em casa do trabalho, primeiro dia, ele ansioso também para saber como vai ser esse processo. Aí ele entra, quando vai entrando no pátio, aí você sente o cheiro, o cheiro, o cheiro de bife de fígado cozido. Ele vai 5 quadras assim, vai longe. Aí ele entra em casa e ela está como? Com a mesa preparada, feliz da vida, de banho tomado, cabelo molhado mesmo, tudo preparadinho. Aí ele chega e vai dizer o que para ela, hein, ô Rafa? Vai dizer o que para ela? Ele vai sentar, ela vai servir uma boa porção para ele, amém ou não amém? Hein? Vai servir uma boa porção para ele, ele vai olhar para aquilo ali, e como é que diz que não gosta? Como é que diz que não gosta? Já era, irmão? Vai ter que sacrificar. Sim ou não? Vai ter. Cada garfada é um sacrifício. Aí vai comer todo o bife, ela vai perguntar, estava bom? Ele, estava bom. Aí no outro dia, ela vai fazer de novo, ele gostou? Acertou na mosca. É o prato do homem, agora já era. Todas as vezes que ele comer, ele vai estar fazendo um sacrifício. É disso que Paulo está falando. Ele só sacrifica porque é a esposa dele, que fez com muito carinho por ele. A motivação do sacrifício está em quem é o outro. A motivação do sacrifício está em quem é a outra pessoa. Porque se seu irmão fizesse um bife de fígado acebolado com ervilha, tu ia mandar ele plantar batata. Odeio isso, tu sabe por que tu fez? Não vou comer, vou fazer um ovo frito. Por que tu reage assim? Por que não sacrifica? É teu irmão, é o outro, é teu amigo, é qualquer um. Mas não, é tua esposa. Não, é teu esposo. Tu vai sacrificar porque ele é teu esposo, tua esposa. Significa muito para você.
É o que Paulo está dizendo, já que vocês entenderam quem é Ele, já que vocês sabem o que Ele significa, já que vocês sentem que Ele não é qualquer um, Ele é o Pai, já que vocês sabem e sentem quem Ele é, então quando Ele pedir alguma coisa, sacrifica. Mas eu não gosto, Então imagina a cena igual, você chegando em casa tudo arrumadinho, tudo perfeito, tudo lindo, tudo arrumado para você, e você olha para aquilo e diz assim, eu não gosto. Eu não vou comer, eu não gosto. Essa é a relação que a maioria das pessoas tem com Deus hoje. Porque enquanto Deus está botando a batata frita para você, está tudo certo. Mas quando Ele bota o bife acebolado, não importa o quanto Ele se esforçou para fazer isso para você, você diz assim, isso eu não quero, isso eu não gosto, dá licença. Por isso que Paulo está dizendo, já que vocês sentem, sabem quem Ele é, portanto, depois disso, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício. Sacrifiquem, Ele é o Pai, eu rogo, eu imploro para vocês, por favor, sacrifiquem, Ele é o Pai. E esse sacrifício deve ser vivo, deve ser consciente, deve ser claro, irmão, presta atenção, esse sacrifício não pode ser um sacrifício da loucura. Eu vou fazer, não, é claro, consciente. Paulo está chamando a gente à razão. Por favor, às vezes parece que as pessoas vivem a religiosidade delas fora da razão. Você faz negócio com a razão, você conversa com as pessoas com a razão, você compra, vende com a razão, você vai no mercado com a razão. Na hora das coisas de Deus, parece que não é com a razão, é fora de si. O sacrifício parece que é um sacrifício fora de si, então a gente faz um bom canto, a gente canta muito bem, a gente canta maravilhosamente bem, mas não consegue discernir que isso não é isso o objetivo. É um sacrifício vivo, consciente, claro, eu entendi isso, então já que eu entendi isso, então eu vou sacrificar quando a minha vontade se manifestar, tem que ser vivo, tem que ser santo, não pode ser vaidoso, não pode ser cheio de outros porquês, tem que ser santo, tem que ser puro e tem que ser agradável. Se o sacrifício não for agradável, com prazer, então não faz sentido, irmão. Você foi confrontado com o pedido de Deus, você encarou o bife acebolado. E aí você não pode comer ele, mesmo que seja sacrifício, mas você tem que ter prazer nisso. Se seu pai se chama você 4:30 da manhã, se seu pai chama você para você socorrer ele, vai ser ruim para você levantar aquela hora, mas você vai ir sacrificando com prazer, porque é o seu pai. É isso que ele está falando, esse sacrifício tem que ser vivo, santo e tem que ser agradável. Não pode ser com peso, tem que ser com prazer. E fazer com prazer só é possível se você enxerga o Pai como Pai. E aí ele diz o que eu acabei de dizer, isso é culto. Isso aí é culto. Todas as vezes que você abrir mão de você, da sua vontade, do seu desejo, para fazer o que Deus quer, a vontade de Deus, o nome disso é culto. Culto não é levantar a mão, culto não é cantar, o que nós fazemos aqui não é culto, é a reunião da igreja. Isso não é culto, nós chamamos de culto, ok, tudo bem, não vai mudar. Nós vamos continuar falando que vamos no culto, nós vamos continuar falando que vamos na igreja, mesmo sabendo que a igreja somos nós todos, mas são coisas que não tem como tirar do nosso vocabulário, nós vamos ao culto, mas não é culto. Culto é todas as vezes que eu sacrifico a minha vontade para fazer a vontade de Deus, isso é culto, quando eu faço isso racionalmente. Isso é o vosso culto racional, quando eu sacrifico com consciência, com prazer. Quando eu sacrifico a minha vontade, eu queria muito fazer isso, mas Deus disse isso de outra forma, então eu vou fazer da outra forma, com prazer. Vai doer, mas eu vou fazer com prazer, porque é para o Pai que eu vou fazer. Isso é culto. O nome disso é culto. Todas as vezes que você for confrontado e você fizer alguma coisa, o nome disso é culto. Isso é o vosso culto racional. É o culto racional de vocês. E não se conformem com os padrões do mundo. Porque se tem uma coisa que vai se levantar contra nós, é o padrão.
O mundo tem um padrão. E o padrão, ele se impõe. Agora, minha pergunta para você é: qual é o padrão do mundo? Como é que você vai resistir a uma coisa que você não conhece? O que é padrão do mundo? Você não sabe, talvez, o que é padrão do mundo. Como também você talvez não saiba, de fato, quem é Deus. E você não sente a percepção do que Ele é em você. Hoje você cumpre o rito, cumpre as normas, você segue a regra, mas você não sente, não é uma relação com o Pai. Então todas as vezes que Ele pede para você, é difícil para você sacrificar, porque quem é que está pedindo? A maioria das pessoas hoje ouvem as coisas que Deus pede e fazem como eu falei agora há pouco. Não, isso não, por favor, isso aí não. Isso não. Isso eu não quero, isso eu não gosto. Eu gosto é disso. Eu vou fazer isso aqui. Aí o pai diz assim: mas não é isso que eu quero que tu faça isso. As pessoas dizem: não, mas não é isso que eu vou fazer isso aqui que eu quero. As pessoas perderam a noção de quem Deus é, do que Ele fez por nós. Não há mais lembrança, não há mais memória. Não há mais memória e lembrança do que Deus fez por nós. Todos os dias Deus está fazendo algo pela nossa vida, porque Ele é o nosso Pai, e isso tem que ser trazido em memória da gente todos os dias, para que quando nós tenhamos que sacrificar contra os padrões do mundo, nós não tenhamos nenhum tipo de dúvida em relação a esse sacrifício. Nós faremos mesmo que doa, mas faremos porque é o Pai que está pedindo. O padrão do mundo hoje é cada um por si. O padrão do mundo para os homens é uma falta absoluta de lealdade. Os homens não são mais leais. Se tornou normal, né? Tem que ter contrato para tudo hoje, não tem? Eu não precisava. Esse é o padrão do mundo. O padrão do mundo é ter que ter contrato para tudo, porque os homens não têm mais palavra. O padrão do mundo é ganhar dinheiro a qualquer custo. O padrão do mundo é a deslealdade. O padrão do mundo é a satisfação dos prazeres. O padrão do mundo é a sensualização de todo mundo. O padrão do mundo é mostrar para as pessoas uma coisa que você não é. O padrão do mundo é desamor. O padrão do mundo é eu penso em mim e as áreas dos outros. O padrão do mundo é fazer a minha vontade. Esse é o padrão do mundo. E o padrão, ele se impõe, porque afinal de contas, se não fosse imposto o padrão sobre as pessoas, ninguém seguia. O padrão impõe. Quem sai fora do padrão é o esquisito. Sair do padrão te torna esquisito. Sair do padrão do mundo te torna fora de moda. Sair do padrão do mundo te afasta de amizade. Sair do padrão do mundo te afasta de grupos sociais. Sair do padrão do mundo faz você se tornar uma pessoa diferente. E às vezes parece que justamente essa diferença nossa nos afasta das pessoas. Mas eu quero que você entenda que esse afastamento, esse distanciamento dos padrões do mundo faz com que você se manifeste como filho de Deus para as pessoas. Paulo está dizendo: não se amoldem ao padrão. O padrão vai ir contra você. Você vai estar cheio de amor por Deus, cheio de vontade de sacrificar aquilo que você entendeu na sua consciência que está na hora de fazer, e você vai tentar sacrificar aquilo. E o padrão do mundo, até a igreja, fala para você, até a igreja, você está cheio de vontade de fazer uma coisa, de que Deus convenceu você, que Deus tocou você para fazer. Aí você encontra um pastor qualquer por aí, uma pessoa qualquer por aí, ela vai dizer assim: não precisa disso não, você não dá nada não, pode ficar de boa, isso aí Deus aceita, o pai é bobaião, não dá bola não, isso não sei o quê. Até pastor, até crente. Irmão, se você foi tocado por Deus em relação a algum sacrifício, só faz ele. Ah, mas eu vou perder muito. Preguei no primeiro do ano sobre isso, irmão. É justamente por você pensar em perder que você não muda. Eu vou perder muito. Vou perder o quê, irmão? Perde-se o quê, se no final das contas da vida a única coisa que sobra é nós e o Pai?
No final da vida é você e o Pai, irmão. E não tem nada lá que consiga dar para você uma condição de você ter acesso ao Pai, a não ser ter uma vida de sacrifício, obedecendo o Pai, se submetendo a Ele, amando Ele. Eu quero ver que esposa você vai manter, se todas as vezes que ela fizer uma comida ou alguma coisa para você, que você não gosta, você ficar aloprando a vida dela. Que ela pediu uma coisa para você fazer que você não quer fazer. Eu queria ir lá na mãe hoje, não quero. Podia arrumar tal coisa lá em casa, né? Não vou. Fiz uma coisa para nós comer, não gosto. Vai ver que casamento que dura esse aí, irmão. Aí casamento não dura, você acha que relacionamento com Deus vai durar. Aí Deus pede para você, você não quer fazer, não gosto. Vai por esse lado, não vou pelo outro. Faz tal, não quero. Vê que relacionamento vai durar. Mas daí, quando o sapato aperta, você quer o pai, né, irmão? Deixa o sapato apertar, todo mundo corre para Deus. Só que chega um dia que o sapato apertará eternamente, não tem como voltar atrás. É tu e ele, tu e o pai, aí vai ser o quê? Entendeu? Vai ser o quê? Quando no final de tudo, no final da vida, que todo mundo chega lá, eu já falei isso para vocês, não tem nada que compre 1 minuto a mais da sua vida, nada que compre. Steve Jobs, eu já falei para você, um dos homens mais influentes no mundo, mais rico e poderoso do mundo, morreu antes do tempo que ele gostaria de viver, sem poder comprar 1 segundo de vida a mais que ele quisesse. Não pode. Ayrton Senna não pode, ninguém pôde comprar 1 segundo a mais de vida, ninguém pode conquistar 1 segundo a mais de vida. E a notícia ruim para todo mundo é que depois desse final é você e o pai. E aí você vai estar como com ele? Sacrificou ou se amoldou aos padrões do mundo? O pai disse, não vai por aqui, interessa, eu vou por aqui. Não se amoldem aos padrões do mundo, mesmo aqueles que vocês gostam, mesmo aquilo que é legal para você. Não se amolde aos padrões do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Olha que são 2 coisas diferentes, a transformação e a renovação da mente são diferentes. A transformação é depois da renovação. Primeiramente é renovada. Como agora aqui, tem coisas que você não sabia, você está sabendo agora, sua mente está sendo renovada. A pergunta é, haverá transformação depois dessa renovação ou ficará só aí na renovação da mente? Hein? Você sabe ou não sabe? Eu sei. E aí? E aí? Faz o que com isso aí? Eu já sei, pastor. Obrigado pelo ensinamento. Tá bom, e a transformação? Transformem-se conforme a renovação da mente? Então eu entendi isso agora vai gerar transformação nas minhas atitudes, mas essa transformação é difícil. Todo mundo na mente está tudo certo, porque na mente não há sacrifício. O sacrifício só há quando executa. O sacrifício está na transformação, o sacrifício está na ação, o sacrifício mora na atitude. Quando eu entro em ação a partir do que eu entendi, então eu comecei a sacrificar. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação exige abandono de coisas velhas, de coisas que são suas. Renovação exige isso. Renovação exige abrir mão de coisas que talvez você goste. Não há renovo sem abrir mão. A águia só se renova quando o que é antigo vai embora. Você tem que deixar embora coisas que não são do Senhor em você. E conforme você vai entendendo coisas, porque eu já falei, vou repetir para vocês, é um processo, não é do dia para a noite, é um processo. Eu entendo isso, eu pratico isso, eu entendo isso, eu pratico isso, mas esse sacrifício exige um pouco mais de esforço, mas eu vou sacrificando sem desistir, isso nunca vai mudar. O meu pai nunca deixará de ser meu pai, mesmo que o processo do sacrifício demore muito tempo, e às vezes realmente demora muito tempo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E aí, a gente chega no centro de tudo, porque esse sacrifício pode durar muito tempo, mas ele um dia vira vontade. E quando vira vontade, você vai chegar no seu lugar, que é para você estar.
quando os nossos sacrifícios virarem vontade. Porque nem todo sacrifício e nenhum sacrifício dura para sempre. Ele pode começar comendo bife de fígado acebolado com ervilhas. Ele pode comer sacrificando e começar sacrificando 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas ele come tanto, que chega uma hora que ele começa a gostar. Alguém aqui já gostou de uma coisa que não gostava antes, de tanto comer? Eu odiava azeitona. Eu odiava azeitona. De verdade. Odiava. Ah, mas tem chuchu, sei lá o que dentro. Não gosto. Odeio azeitona. Até, às vezes faziam comida nos lugares que eu ia com um pouquinho de azeitona. Eu comia assim. Porque azeitona é assim, né, irmão? 1 grama de azeitona para 10 quilos é o suficiente, né? Em festa. Eu odiava azeitona. Um dia eu cheguei na casa de um amigo meu, eu estava com muita fome. Mas com muita fome. Eu estava com muita fome. E ele estava comendo um saco de azeitona pura. Mas eu estava com muita fome. Ele olhou para mim e falou assim, ó, quer uma? Como eu estava com muita fome, eu disse, tá, me dá isso aí. Não falei para ele que eu não gostava, me dá uma, comi uma. Eu estava com muita fome, eu comi 2, 3, irmão, quando eu vi, eu comi meio saco. Hoje eu como azeitona do saco, assim, ó. Pura. Daquele dia em diante eu aprendi a gostar, porque eu comi demais, eu sacrifiquei demais. Então você sacrifica hoje, amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, você sacrifica. Mas chega uma hora, acredita no que eu estou falando para você, chega uma hora que você gosta. E quando você começar a gostar, deixa eu falar uma coisa para você, eu estou encerrando com isso, você simplesmente vai gostar do que Deus gosta. E aí se você gostar do que Deus gosta, você pede o que Deus quer. E aí se você pede o que Deus quer, Ele te dá. Porque você experimenta a vontade, olha o que ele fala, para que experimenteis. Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu vou pedir uma coisa, Alisson, para Deus. Só que eu já sacrifiquei tanto que o que eu vou pedir é o que Ele quer me dar. Aí a palavra que ela se cumpre, tudo que pedirdes, orando, crendo, recebereis. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. Olha que loucura isso, como é que funciona isso? Como é que funciona se a maioria das pessoas não experimentam isso? Tem gente batendo na porta há 10 anos e a porta não abre. Tem gente pedindo uma coisa há muito tempo e a coisa não é entregue. Porque não tem antes disso um período de sacrifício, para que então você experimente a vontade. Às vezes você pede uma coisa e Deus até quer te dar, mas não é hora de te dar ainda. Só que você não sabe que não é a hora ainda, porque você não experimenta a vontade dEle. Quando você experimentar a vontade dEle, você vai saber, não é a hora de pedir isso ainda, eu vou pedir depois. Porque você está experimentando a vontade de Deus na sua vida. A vontade de Deus nos coloca em conexão com o nosso Pai. Entender e experimentar a vontade, estou encerrando aqui, depois de um processo de sacrifício, experimentar a vontade, depois de um processo de sacrifício, não pode ser comparado, não se compara, o sacrifício não se compara com o que acontece depois. Nós estamos vivendo uma sociedade doente, o nosso mundo está doente. Não sei se você já parou para observar, o nosso mundo está doente, os homens estão doentes, as mulheres estão doentes, as famílias estão doentes. Hoje você fala assim para alguém, então, eu não tenho depressão, eu não tenho, ansiedade, eu não tenho síndrome do pânico, eu não tenho nada disso. E o teu marido é uma bênção, e a tua esposa, sensacional, e o casamento de vocês é muito bom. E os filhos, tudo no lugar, estudando, feliz, obedecendo, obediente. A pessoa vai olhar para você e falar assim, não. O quê? Não, tem alguma coisa aí, pode procurar. Entendeu? Porque parece que ser
tudo dá certo, não é mais normal. Tem que ter uma coisa errada. Que raça doente a nossa? Que geração doente? Adolescentes, jovens extremamente carentes, jovens se suicidando, adolescentes. Que sociedade doente é essa, onde os casamentos não perduram mais? Que sociedade doente é essa, onde o conceito de fidelidade se acabou? Nós sofremos essa sociedade, nós todos. Não há mais fidelidade, não há mais amor real. Tudo é uma constante desconfiança. 90% dos casais desconfiam um do outro. É problema em cima de problema. Filhos, pais, a maioria dos pais na fase da adolescência estão perdendo os seus filhos. É um povo doente, é uma geração doente. Os homens doentes, as mulheres doentes, e ninguém para um momento no mundo, na vida, para perguntar, afinal de contas, qual o motivo dessa doença. Eu falo para vocês, o motivo da doença é a ausência de Deus. É a ausência do Pai, mas não o Deus que todo mundo fala, é o Pai que se relaciona. É aquele que nós temos tanto apreço por Ele, que nós somos capazes de sacrificar a nossa vontade em favor do que Ele pedir. É aquele que quando fala, a gente para tudo e escuta Ele. Talvez você não tenha consciência do que realmente é a voz de Deus. Eu quero convidar você hoje a prestar atenção nessa palavra que eu preguei. E não se deixar levar por qualquer palavra por aí. Por isso que eu incomodo aqui vocês, para vocês lerem a Bíblia e entender a Bíblia, para que todos nós tenhamos consciência clara de que aquilo que está sendo pedido a nós é o Pai. Não vou fazer isso, é coisa do pastor. Então leia a Bíblia você. E tudo que for pregado aqui, que for o bife acebolado na sua vida, e você for tentado a não fazer, eu quero que você leia a Bíblia. E se você tiver clareza que é o Pai que está pedindo, então eu queria que você lembrasse que é o Pai que está pedindo. E se é o Pai que está pedindo, então eu rogo, por favor, pelas misericórdias de Deus, sacrifica. Vai ser fácil? Não vai. Vai ser difícil, mas vai ser feito com prazer, porque quem está pedindo é o Pai. Isso muda tudo. Por isso que Jesus disse que o básico, a base de tudo é nós crermos nele, como diz as Escrituras. Nós temos que para tudo que você vive de igreja, de evangelho, de culto, de louvor, para tudo, absolutamente tudo, acaba com tudo. Acaba com tudo, para com conceito, com um monte de coisa, teologia, o que for, para tudo isso. E coloca na sua consciência quem é Deus para você. Se o conceito do que Deus é para você é qualquer outra coisa, é alguém que me dá uma presença maravilhosa, é alguém que faz esquentar uma coisa no meu coração, é uma coisa que me motiva a vencer, é uma coisa que me anima. Então irmão, esquece, porque um dia ele vai te desanimar, e quando ele te desanimar, tu vai dizer, não é Deus, não é Deus. Qual é o conceito de Deus para você? Quem é Deus para você? Hein? Você tem que parar agora e pensar quem é Deus. Quem é Deus para você? Porque a partir do momento que você corrigir a rota de quem é Deus, irmãos, portanto, irmãos, no processo, irmãos, quando você corrigir em você quem Deus é, pastor, mas eu não sei nada de Bíblia. Não interessa isso, não é sobre isso. Não é sobre consciência, sobre saber, sobre discernimento, não tem nada a ver com isso. É simplesmente saber aqui dentro. É saber aqui dentro. É saber aqui dentro, sem consciência às vezes, sem conhecimento do que está sendo dito, sem saber até mesmo cantar os louvores, mas tem uma coisa aqui dentro que me dá uma
convicção absoluta que Ele é meu Pai. É uma convicção de criança, aleluia. É uma convicção da criança que sabe, que sente aqui dentro que Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Pronto. Sentir Ele. Eu não sei de nada, não precisa saber. Só sentir. Sentiu? Sentir. Então começa daí. Nunca esquece isso. Sabe aquilo que você já sentiu? Se tornou às vezes racional demais, né? Mas Ele continua sendo o mesmo Pai. Não sei quantos anos você tem, e não sei se você tem pai ou mãe, mas eu tenho certeza que tem pessoa aqui que mesmo depois de velha, quando passou por um sufoco, se o pai abraçou, encontrou conforto no pai. Não importa a idade, sempre será pai, sempre terá sensação de pai. É isso que tem que resgatar hoje. Hoje tem que resgatar isso. É a base da transformação, é essa. Quem é Ele? É meu Pai, é meu Pai, é meu Pai. O Pai pediu isso pra você. Vai, é ruim de fazer, é ruim de fazer, mas é o Pai que está pedindo. Eu vou fazer, é o Pai, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu sacrifico. Eu sacrifico de novo, 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 de novo. Aí a vida começa a transformar pra você. E eu quero nessa igreja que você experimente o que nós podemos experimentar. Qual será a nossa oração hoje de noite? Será mais uma oração? Ou será a oração de um filho que tem consciência de quem é o Pai, que já sacrificou o suficiente para experimentar a vontade dEle? E é experimentando a vontade dEle, você pede o que Ele quer te dar. E aí você vai começar a experimentar uma série de coisas na sua vida que você está perdendo a oportunidade de experimentar, porque está pedindo errado. Oreis e não são atendidos. Por quê? Porque vocês não sabem pedir. Vocês não sabem pedir. Mas se vocês souberem pedir, tudo que pedirem crendo, será feito. Vamos ficar em pé. Deus está convidando a gente hoje para experimentar um novo modelo de vida. Deus quer transformar a gente. Ele quer que a gente se transforme. Pastor, como eu me transformo? Dia após dia, dia após dia. A partir da transformação, a parte da consciência, pela renovação do entendimento. É renovado. Isso eu entendi assim, agora eu entendo assim. E aí, quando você coloca em prática, sacrificando, a sua vida começa a transformar. Eu quero orar com você, feche os seus olhos. Eu quero convidar você que quer vir aqui à frente hoje, que quer uma transformação. Você quer estar mais perto do Pai. Você nem sabe quem é Deus direito, mas você sente Ele. Pastor, eu não sei de nada, eu só sei que eu sinto que Ele é meu Pai. Você sente? Então se você sente que Ele é Pai, vem à frente. Eu não entendo nada, não sei de nada. Eu mal sei o que é, mas eu sinto. Então se você sente, vem aqui à frente. Em teus braços é o meu descanso, o meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu
Eu sinto que Ele é meu Pai. Em teus braços é o meu descanso. Eu sinto que Ele é meu Pai. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Em teus braços Recaio em tua graça. é o meu descanso. Em teus braços. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Eu posso Recaio em tua contigo. graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, Acharei descanso. acharei conforto em teu amor. Pois tu és. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Feche teus olhos. Pense no seu coração, na sua mente. No final de tudo, só ficará você e Ele. Não importa o que você vive ou o que você não vive. Não importa se você tem discernimento ou não das coisas. Importa que você saiba, você sinta que Ele é seu Pai. Você é irmão. Mas eu não fui transformado ainda, pastor. Eu não fui transformado, não importa. Não importa que você sinta. Eu sinto. Ele é meu Pai. Aleluia. Eu sinto no fundo do meu coração que Ele é meu Pai. Daquele que nunca me deixou. Nunca. Deixa Ele tocar você essa noite. Deixa Ele falar com você. Seu amor perfeito sempre Deixa Ele tocar a sua vida. repousado ali. E se eu passar pelo vale, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. me guarda. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu Em teus descanso. braços é o meu descanso. Isso. Deixa Deus tocar a sua Em vida. teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale? E se eu Passar pelo vale, acharei. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Me
Deus, em nome de Jesus, o que nos faz feliz é saber o nosso lugar no Senhor, é enxergar o Senhor como nosso Pai. E a partir disso, ao ouvir a Tua voz, sacrificar a nossa vontade para fazer a Tua, até que nós experimentemos a Tua vontade em nós. Deus, em nome de Jesus, a Tua igreja precisa experimentar a Tua vontade, orações respondidas. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha sobre a vida daqueles que já são crentes, mas não experimentaram ainda quem o Senhor é. Não experimentaram na sua vida quem o Senhor é. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Recai em Tua graça. Recai em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor. Pois eu sei. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Coloque a mão no seu coração e eu vou orar por você para a gente encerrar. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar para a gente encerrar. Deus, o que nós estamos vivendo relacionado à fé está com extremas dificuldades, porque nós temos dificuldade de enxergar o Senhor como o Senhor é. As pessoas não conseguem se aprofundar no Senhor, porque tem dificuldade de estabelecer essa relação que o Senhor está propondo a restabelecer com a gente hoje aqui. Por isso que eu peço que o Senhor venha hoje sem limites sobre a vida de crentes e não crentes. Eu queria que o Senhor se revelasse para eles hoje como o Pai que o Senhor é. Aleluia. Se você percebe que eu estou percebendo do Senhor aqui nesse lugar, coloque a mão no seu coração e peça para Deus se revelar a você. Diga: Deus, eu quero sentir, assim como uma criança, sem consciência, sem discernimento de nada, eu só quero sentir. Aleluia. Isso. Coloque a mão no seu coração, por favor. Fale isso com Deus. Diga para Ele: Deus, eu quero sentir. Eu quero sentir. Posso não ter discernimento, posso não entender muitas coisas, posso cometer erros, posso não ter entendido nada até hoje, mas eu quero sentir isso, eu quero sentir. Eu quero sentir que sou meu Pai. Eu quero sentir, porque ficará mais fácil sacrificar quando eu entender quem o Senhor é. Ficará mais fácil sacrificar quando fazer sentido quem o Senhor é. Vem, Espírito Santo de Deus. Isso. Abra o seu coração, abra o seu coração. Só experimente abrir o seu coração, por favor. Por favor, Paulo diz: eu rogo, por favor. Abra o seu coração, abra. Eu sei que Tu me amas. Abra o seu coração. Deixa Ele convencer você Eu sei que Tu me amas. que você é filho dele. Eu sei que Tu me amas. Oh, benção. Eu sei que Tu me amas.
foi comprado com sangue. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deixa, abre a Você porta. foi comprado com sangue. Você é precioso, amado de Deus, filho de Deus. Diga comigo, não importa. Não importa, fala pra mim, fala comigo, não importa. Não importa. Eu sou filho de Deus. Você é filho amado dele. Eu sou filho de Deus. Você é filho dele. Você pode não ter consciência disso, mas você sente. Você sente. E Ele te ama. Ele te ama. E Ele te ama. Se você não se sentia filho, se você foi tocado hoje pela presença dele, eu queria que você viesse na frente aqui. Ei, não tenha pressa não. Não tenha pressa não, fique em paz. Não tenha pressa não, não tenha pressa não. Fique em paz. Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Você não sabe mais. Tem pessoas aqui que a parte da religião estava toda certa, mas faltava consciência de sentir que Ele é nosso Pai. Quando nós sentirmos que Ele é o nosso Pai, tudo muda. Tudo muda. A religião não faz nada por nós. A religiosidade não fará nada por nós. Apenas a certeza de que nós somos filhos dele. Na hora do vale, sempre fará falta a presença do Pai. Eu pertenço a ti. E se eu passar pelo vale? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, sempre me guarda. E se eu passar pelo vale? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Deus, essa é a tua palavra. Palavra que gera transformação na nossa vida, Senhor. Mas não a transformação para cumprir os rituais da religião. Uma transformação que nos aproxima da tua vontade. Uma transformação que nos faz gostar do que o Senhor gosta. Querer o que o Senhor quer. Ter a experiência de orar e ter orações respondidas. Ter a experiência de quando passar pelo vale,
ter o teu conforto em nós. Senhor, quando nós alcançarmos essa condição, nada nos trará angústia, nada nos trará desespero, muito pelo contrário. No meio do oceano, no meio do mar bravo, nós encontraremos paz no Senhor, paz no meio das tempestades que a vida apresenta para nós. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aproxima-nos da tua vontade, do teu querer, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o nome dele, em nome de Jesus. Senhor, em tua presença. Fala, meus irmãos, aqui é o pastor Felipe. Eu estou passando aqui para agradecer você por ter ficado até agora nesse culto com a gente, esse culto online. A gente se esforçou para entregar aí na sua casa o melhor culto possível para que você conseguisse participar junto com a gente. Agora deixa eu fazer um convite para você. Se você quiser participar dessa obra, fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas, assim como você foi alcançado hoje aí, contribua com essa obra, abrindo no aplicativo do seu banco o Pix e colocando o QR Code que está aqui embaixo da sua tela. Faz uma contribuição para a gente poder impulsionar esse vídeo para chegar em mais casas e mais famílias que talvez precisem participar de um momento como esse. Não esquece também de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhar ele, deixar um comentário aí e vamos nos edificar uns aos outros, fazendo com que a palavra do Senhor, que abençoa tanto as nossas vidas, alcance mais e mais pessoas. Quero dizer para vocês que vocês agora também fazem parte da família. Se quiser ser apresentado como novo membro do Caminho Online, deixe um comentário aí embaixo, nós vamos procurar você e nós vamos fazer um dia, possivelmente, uma apresentação online. Você entra daí através de um aplicativo de teleconferência, um Zoom da vida, e a gente consegue ter um pouco mais de comunhão. Deus abençoe você, fique com a gente e até semana que vem. Sinto